Shalom, shalom, Boker Tov, bom dia a todos. Vídeo de hoje é sobre o apóstolo Paulo. Muitos falam que Paulo foi mudado de o seu nome, de Saulo para Paulo. Será que foi mudado? Em Atos 9, nós vemos como Saulo. Saulo vem do hebraico da palavra Shaul, que significa Saul. E para o português ficou como Saulo. Mas o nome Paulo é de origem latina, que vem do latino Paulus. Então, Saulo e Paulo é a mesma pessoa. É só linguagem diferente, é só idioma diferente. Saulo, Shaul, que é Saul, no hebraico, e no latino nós temos Paulo. Pois bem, quem foi o apóstolo Paulo? Se nós olharmos para Atos 21 e versículo 39, no primeiro discurso de Paulo, está escrito assim: respondendo Paulo, eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar. Nós também podemos ver no segundo discurso de Paulo, em Atos 22, versículos 1 ao 3, que diz assim: irmãos e pais, ouve agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E continuou: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós sois no dia de hoje. E Atos 23 e 6 nos diz mais: sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, e no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. E Filipenses, capítulo 3 e versículo 5 diz mais: circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, segundo a lei, fui fariseu. Então podemos ver que Paulo, ele era hebreu, da tribo de Benjamim, fariseu, filho de fariseu, seguia a lei, obedecia os mandamentos. Então, quando Paulo teve o um encontro com Yeshua, a caminho de Damasco, ele não se converteu ao cristianismo. Ele começou a crer em Yeshua, assim como muitos judeus daquela época seguiam. E eles chamavam de seita. Os judeus chamavam de seita porque os judeus não criam em Yeshua. Então, Paulo ele não se converteu ao cristianismo ali. Ele só começou a passar a crer em Yeshua. E foi ali que começou a se chamar cristãos. Esta palavra cristãos teve origem ali. Porque judeus estavam crendo em Yeshua. Hoje nós falamos que são judeus messiânicos, pois acreditam em Yeshua. Hoje são conhecidos como judeus messiânicos. E uma pergunta que muitos ainda têm muitas dúvidas: Paulo deixou o judaísmo? Paulo deixou de ser fariseu? Não. Por que não? Nós podemos ver em Atos 24 e versículo 14, que diz: porém confesso-te que segundo o caminho a que chamam de seita, assim eu sirvo a Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. O versículo 14 está falando que Paulo servia ao Deus
dos nossos antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e que ele seguia de acordo com a Torá, a lei, e nos escritos dos profetas. Quais são os escritos dos profetas? Todos os livros do Antigo Testamento que nós temos ali dos profetas, Isaías, Jeremias e assim sucessivamente. Paulo estava dizendo que ele seguia a Torá, os 5 primeiros livros e os escritos dos profetas. Versículo 15: tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. E depois de anos vem trazer Tsedacá, a minha nação. No versículo 17, Paulo está dizendo que vinha trazer a oferta de Tsedacá e também fazer oferenda. Versículo 18. E foi nesta prática que alguns judeus da Ásia me encontraram, já purificado, no templo, sem ajuntamento e sem tumulto. Atos 21, versículos 23 e 24 diz: faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Que voto é esse? Do nazareado. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária, para que raspe a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. E Atos 16, versículo 3, diz assim: quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidaram por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Em Atos 16 e 3, Paulo pede que Timóteo fosse circuncidado. Então Paulo ele não deixou as mitzvot, os mandamentos. Ele não abandonou a lei judaica. Ele continuou servindo ao Deus de vossos pais. Então, que nós possamos aprender mais a entender que as escrituras têm um lugar, um tempo e uma cultura. E não podemos fazer uma interpretação sem esses 3 pontos. Sem um lugar, sem um ponto, sem um lugar, sem o além do lugar, o tempo, e também do tempo, a cultura. São nesses 3 quesitos que a gente interpreta as escrituras. Lehitraot, até logo, Deus abençoe.